Estoicismo nos relacionamentos. Como criar conexões significativas. A importância dos relacionamentos interpessoais na vida humana. Os relacionamentos interpessoais desempenham um papel fundamental na vida humana, influenciando nossa felicidade, saúde mental e bem-estar geral. Do ponto de vista da filosofia estoica, as relações humanas são fundamentais para o florescimento individual e coletivo. A filosofia estoica, originada na Grécia Antiga e desenvolvida principalmente por filósofos como Zenão de Cítio, Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, oferece uma perspectiva única sobre como cultivar relacionamentos saudáveis e significativos. Não são as coisas que perturbam as pessoas, mas a visão que elas têm sobre essas coisas. Portanto, quando somos incomodados, não é a outra pessoa que nos prejudica, mas nossa reação a ela. Epicteto, 50 d.C., 138. Essa frase de Epicteto introduz um princípio fundamental da filosofia estoica, destacando a importância da perspectiva e do controle interno sobre as emoções. Vamos analisar alguns pontos-chave. A natureza das perturbações. Epicteto afirma que não são as circunstâncias externas, em si, que nos causam perturbação, mas sim a interpretação que damos a essas circunstâncias. Isso sugere que o poder de afetar nosso equilíbrio emocional reside em nossa mente e nas escolhas que fazemos em relação a como interpretamos os eventos ao nosso redor. Portanto, quando fazemos um paralelo deste conceito com as dificuldades enfrentadas em nossas relações interpessoais, é possível perceber que nunca teremos uma relação 100% satisfatória com outro ser humano, dificilmente até com nós mesmos. Todos carregam suas histórias, suas dores, seus medos e defesas, que podem interferir negativamente na relação com outras pessoas. Neste caso, usando o princípio apresentado por Epicteto, podemos melhorar as nossas relações, ao não criar expectativas muito irreais ou superestimadas sobre o comportamento do outro. Também devemos exercitar a separação do outro em si, como uma pessoa que possui qualidades e defeitos, e manifesta diversas facetas da mesma pessoa, da interpretação que damos ao que o outro nos comunica. Muitas vezes, comunicamos mais sobre nós mesmos do que sobre o outro, e é necessário perceber essas diferenças. A agressão gratuita diz mais respeito sobre quem agride do que quem é agredido. Pense nisso. O papel da percepção. Em sua frase célebre, Epicteto destaca também a importância da percepção na formação de nossas reações emocionais. É a maneira como interpretamos e avaliamos as situações que determina se nos sentimos perturbados ou não. O estoicismo ensina que temos controle sobre nossos pensamentos e percepções, mesmo quando não podemos controlar eventos externos. Infelizmente, não somos ensinamos a nos perceber e a observar nossas próprias emoções, nem quando somos crianças e estamos em pleno desenvolvimento, muito menos quando somos adultos e conscientes das nossas próprias atitudes, ou pelo menos, é o que se espera de uma pessoa adulta. RISES. Sem o autoconhecimento, fica muito difícil observar ou identificar nossos pensamentos, sentimentos ou ações que nos causam sofrimento. Muitas vezes, não agimos sob o espectro da luz da razão, mas sim, apenas reagimos. Se nos agridem, agredimos de volta. Se nos agradam, agrademos de volta. Estamos sempre à mercê de fatores externos e de pessoas que, desta forma, conseguem nos controlar e até mesmo manipular. É fundamental criar a percepção de quando estamos apenas reagindo, como meros vermes irracionais, e quando estamos efetivamente utilizando a luz da nossa racionalidade para escolher o próprio destino. Epicteto ressalta que, quando nos sentimos incomodados, a fonte do desconforto não é a outra pessoa ou a situação externa em si, mas sim nossa própria reação. Isso enfatiza a ideia de responsabilidade pessoal nas emoções, incentivando-nos a cultivar uma abordagem mais consciente e controlada diante das adversidades. A liberdade interior. Ao compreendermos que nossa reação é subjetiva
objetiva e controlável, ganhamos uma forma de liberdade interior e de poder pessoal. Mesmo diante de desafios externos, podemos escolher manter a calma, exercendo controle sobre nossas respostas emocionais. A liberdade interior e a filosofia estoica estão intrinsecamente ligadas, pois os estoicos desenvolveram uma abordagem única para alcançar uma forma de liberdade que não é dependente das circunstâncias externas. Vamos explorar esses conceitos mais detalhadamente. A liberdade interior refere-se à capacidade de uma pessoa manter um senso de autonomia, paz e equanimidade, independentemente das condições externas. Enquanto a liberdade externa está relacionada à ausência de restrições físicas impostas por outros, a liberdade interior diz respeito à independência mental e emocional. Isso significa que uma pessoa com liberdade interior não é dominada por emoções descontroladas ou afetada negativamente por eventos externos. Quem possui esse tipo de liberdade interior demonstra uma habilidade muito útil de permanecer no seu eixo ou estado de espírito equilibrado, apesar de circunstâncias externas adversas. Na vastidão da existência, as pessoas são como árvores no bosque da vida. Alguns têm troncos robustos, representando estabilidade e resiliência diante das adversidades. Essas pessoas, como árvores de troncos grossos, enfrentam os ventos da mudança e dos imprevistos com raízes profundas, mantendo-se firmes, mesmo diante das tempestades da vida. Por outro lado, há aqueles cujas almas são como galhos finos e flexíveis, dançando ao sabor dos ventos da vida. São seres mais suscetíveis às oscilações emocionais, como galhos delicados que se curvam e se movem com cada brisa. Suas experiências são mais fluídas, por vezes desafiadoras, e estão sujeitos a rompantes emocionais, como se sua vida fosse um eterno passeio em uma montanha russa. Assim como no bosque, onde árvores de diferentes formas coexistem, as pessoas trazem consigo uma diversidade de fortalezas e vulnerabilidades que podem ser aperfeiçoadas, inclusive com ferramentas filosóficas, como o estoicismo, empatia na filosofia estoica, compreensão das perspectivas alheias. Os estoicos valorizavam a capacidade de compreender as perspectivas dos outros. Ao praticar a empatia, um indivíduo estoico busca entender as experiências e emoções dos demais, promovendo um ambiente de compreensão mútua. A empatia estoica não apenas implica na compreensão, mas também na aceitação serena das circunstâncias alheias. Os estoicos incentivam a ação benevolente e a compaixão emerge como um catalisador para a benevolência ativa. Agir com compaixão significa não apenas compreender as lutas dos outros, mas também buscar maneiras tangíveis de ajudar e apoiar. A compaixão, na visão estoica, está alinhada com o controle sobre as reações pessoais. Em vez de ser movido por impulsos emocionais, uma pessoa estoica age com sabedoria mesmo em situações desafiadoras, mantendo o equilíbrio emocional em prol de si mesmo e do próximo. Equilíbrio entre ataraxia e compaixão. A exploração da empatia nos relacionamentos estoicos é um equilíbrio delicado. Os estoicos buscam a ataraxia, isto é, a ausência de perturbação interior, mas isso não deve ocorrer às custas da desconexão emocional com outros indivíduos. A empatia e a compaixão são ferramentas que auxiliam na construção de conexões humanas genuínas. Pratique a assertividade. A assertividade é a habilidade de expressar seus sentimentos, necessidades e opiniões de maneira direta e honesta, sem ser agressivo. Ao ser assertivo, você comunica suas intenções de maneira clara, o que ajuda a evitar a exploração por parte dos outros. Dizer não, quando necessário, é uma parte crucial de estabelecer limites saudáveis. Isso não significa ser insensível, mas sim reconhecer os próprios limites e respeitar suas necessidades. Avalie as intenções das pessoas. Esteja atento às intenções das pessoas ao seu redor. Tome cuidado ao avaliar as intenções alheias, pois facilmente podemos nos enganar para o bem ou para o mal. Observar padrões de comportamento pode ajudar neste tipo de avaliação. Preste atenção
AOS Padrões de comportamento das pessoas ao longo do tempo. Se notar uma repetição de comportamentos prejudiciais, isso pode ser um sinal para reavaliar a natureza da relação. Priorize o autocuidado. Garanta que está priorizando o autocuidado. Isso inclui reservar tempo para si mesmo, praticar atividades que o energizem e garantir que suas próprias necessidades emocionais e físicas sejam atendidas. Desenvolva a sabedoria da compaixão. A sabedoria da compaixão envolve discernir quando e como oferecer ajuda de maneira eficaz. Muitas vezes, julgamos a necessidade de outras pessoas sem ao menos questioná-las, e podemos ser surpreendidos sobre o que o outro realmente precisa. Pratique o diálogo, a escuta e o acolhimento em todas as suas relações. Não tire conclusões precipitadas, baseadas nas suas próprias necessidades, ou em conversas paralelas, provenientes de terceiros. Fale com a pessoa diretamente e pergunte quais são suas reais necessidades. Concluindo, ao adotar uma abordagem centrada na aceitação, na empatia e no foco no que podemos controlar, podemos desenvolver relacionamentos mais saudáveis e gratificantes. A filosofia estoica oferece ferramentas valiosas para lidar com desafios interpessoais, promovendo a compreensão mútua, a resiliência e a construção de laços duradouros. Espero que este conteúdo tenha trazido algum alívio ou desconforto para a sua vida neste momento. Curta, comente e compartilhe este vídeo com alguma mulher que você conheça, que esteja precisando ouvir estas sábias palavras. Se inscreva no canal, assim poderemos continuar a trazer alento e sabedoria para a vida de milhares de mulheres. Saudações estoicas da mulher estoica.